Bom dia a todos mais uma vez. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? Vamos começar agradecendo a Deus porque estamos aqui. Nunca sabemos quando vai chegar a nossa hora de voltar para o plano espiritual, então que bom que temos mais uma oportunidade hoje, né? Mais uma chance aí de rever os nossos passos, de agradecer e de reescrever a nossa história agora de uma forma mais correta, diante dos erros que nós trazemos lá de trás, né? Cada dia é sempre uma nova oportunidade. E hoje nós vamos trabalhar um tema aqui, que é perante as ofensas, tratando de um assunto que eu acho que todo mundo aqui já domina, né? Que é a questão de perdoar, sem concessões, sem o mas na frente. E a nossa referência vai ser o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai trabalhar algumas passagens do Evangelho. No nosso Evangelho tem muitas passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tratando da questão do perdão, né? Então, Kardec selecionou algumas aqui que a gente vai ler para introduzir o nosso estudo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 a 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Então, essas 3 passagens do Evangelho vêm trazer o ensinamento de Jesus sobre o perdão, nos dando a diretriz aí. O que é o perdão, como perdoar, por que perdoar, né? A gente disse que a gente deve perdoar sem condições. E aí, Jesus chama a atenção aqui no Evangelho dizendo: nós devemos perdoar porque, se não perdoarmos, nossos pecados também não serão perdoados. Então, qual que é a importância do perdão na nossa vida? Por que devemos perdoar? Como devemos perdoar? Perdão é o quê? É você, numa situação de ofensa, não se deixar contaminar por essa ofensa, por essa agressão. E a gente sabe que isso não é fácil, né? Nós ainda trazemos muitos vícios dentro de nós. O orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo. A gente sempre quer ser mais e a gente nunca quer levar desaforo para casa. O nosso grande desafio é que a gente quer sempre pagar com a mesma moeda, responder à mesma altura, né? A gente, apesar de Jesus ter trazido para a gente a boa nova, o Evangelho, ensinando o amor sem limites, a gente ainda vive a lei mosaica do olho por olho, dente por dente. Por mais que a gente insista que já mudamos, que já melhoramos, que não adotamos mais essa teoria, se a gente avaliar o nosso comportamento no nosso dia a dia, a gente vai se pegar em diversas situações, das menores até aquelas mais significantes, aplicando essa lei do olho por olho, dente por dente. Então, o objetivo de Kardec, quando traz esse capítulo do Evangelho, é nos convidar a realmente fazer essa reforma íntima, a fazer essa autoavaliação, essa autoanálise e realmente colocar em prática aquilo que Jesus ensinou e exemplificou, né? E é interessante que, se a gente pensar que esse Evangelho foi escrito há mais ou menos 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui, a gente pensar quantas pessoas, quantos espíritos já foram salvos por essas palavras de Jesus. Quantas pessoas já foram consoladas, já foram auxiliadas por esses dizeres de Jesus. E ainda hoje a gente traz essas passagens evangélicas como uma forma de consolo, porque muitas vezes nós somos os ofendidos e muitas vezes nós somos os ofensores. Então, como deve ser a nossa conduta perante as ofensas? Como eu devo agir ou reagir quando alguém me ofende? Quando alguém me tem como inimigo? Aí a gente volta lá atrás também na lei de causa e efeito.
Lembrando que os nossos inimigos de hoje, aquelas pessoas que guardam uma antipatia, uma certa animosidade a nosso respeito, e a gente também em relação a outras pessoas, tem muito a ver com tudo que foi plantado lá atrás, com as nossas atitudes lá de trás. Então, muitas vezes a gente acaba de conhecer uma pessoa, a gente já repele, já sente aquela antipatia, aquela energia ruim. Muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa, no nosso núcleo familiar, que tem pessoas que a gente tem mais facilidade de conviver, tem mais simpatia, e tem pessoas que a gente tem muita dificuldade até de ficar perto, porque a energia da pessoa não bate com a nossa. E tudo isso é resultado das ações cometidas lá atrás. Nas nossas reuniões mediúnicas de desobsessão, a grande maioria dos espíritos que chegam, espíritos sofredores, estão nessa situação por falta de perdão. Porque não conseguiram perdoar, porque não conseguem perdoar. E é muito interessante porque a gente, na hora da doutrinação, a gente sempre convida o companheiro a refletir, porque ele se sente a vítima. E algumas vezes a espiritualidade consegue abrir o quadro para ele ver que lá atrás ele foi o algoz. Como ele foi o algoz, a vítima quis se vingar e se tornou o algoz dele agora. E lá na frente ele vai querer se vingar e vai se tornar o algoz de novo. E aí vira um círculo vicioso que nunca tem fim. Alguém tem que ceder, alguém tem que perdoar, alguém tem que se dispor a pelo menos esquecer, para que a vida, a evolução, retome o seu curso natural. Porque se for a lei olho por olho, dente por dente, onde a gente vai chegar? A gente sabe, violência gera violência. Gentileza gera gentileza. O perdão gera perdão. Então, muitas vezes esses companheiros estão tão arraigados no ódio, na raiva, no desejo de vingança, e isso, muitas vezes, há muitos séculos, há muitas décadas, presos, estacionados na evolução, nas regiões umbralinas, de muita dor e sofrimento, que não se dispõe nem a esquecer o mal que foi feito lá atrás. E aí, quando eles começam a narrar a situação de sofrimento, a gente pensa assim, puxa vida, eu também teria dificuldade. Como é que eu vou convencer o companheiro a perdoar? Porque no lugar dele também eu não sei se eu ia dar conta. Mas qual que é o nosso papel? É convidar ao amor. É mostrar para ele assim, tudo bem, você foi a vítima, mas olha o tempo que você está perdendo. O sofrimento que você está se causando. Olha a corrente de sofrimento que te prende. Você se aprisionou no ódio. Quem está preso é você. Muitas vezes o companheiro está encarnado e vivendo a vida dele com muita dificuldade, debaixo de um processo obsessivo, mas ele está lutando contra as más tendências e está caminhando. Ele está encarnado, a gente só evolui enquanto encarnado, ele está evoluindo. E você está aqui estacionado, perdendo a oportunidade de rever os seus amores. E quando a gente fala do amor, a gente abre uma janela para aquele espírito, né? Porque quando ele chega, ele já está em condição de ser amparado, acolhido, e já tem um parente, uma pessoa que é a referência de amor na vida dele ali. Muitas vezes até plasmado pela espiritualidade, para ele despertar, para ele escolher entre o ódio e o amor. E eles vão sempre escolher pelo amor. Raríssimas exceções não fazem essa escolha e estão sendo transportados para outros orbes. Mas a grande maioria, quando vê à sua frente ali o amor de um filho, de uma mãe, de uma avó, do pai, às vezes até do padre, que foi a referência de amor na vida dele, que para ele é uma autoridade moral, espiritual, ele resolve mudar o foco. Muitas vezes ele fala assim, eu não consigo perdoar, mas vou deixar o companheiro em paz. Vou ficar aqui um tempo, vou ver como é que é, mas se eu ver que não é isso que eu quero, eu vou voltar. E é claro, eles têm o livre-arbítrio, se eles quiserem voltar. E se a gente estiver em vigilante, eles voltam mesmo. Mas nós temos muito êxito nessas doutrinações, porque quando a gente fala de amor, abre uma porta, né? Abre uma janela imensa aí para essa questão. E aí a gente vai lembrar do livro Nosso Lar, que tem o filme também, uma cena do filme, para ficar mais claro. Que André Luiz, quando está lá nas regiões umbralinas, né, ele fica observando todo o quadro à sua volta. Parece que ele ficou mais ou menos 8 anos lá. E ele fica observando tudo o que acontece. Aí tem uma cena do filme que ele vê um casal pedindo perdão um para o outro. Uma cena linda. E ele fica olhando aquilo. E naquele momento, aquele casal está ali pedindo perdão e se perdoando, chega Clarence com a equipe espiritual para acolher aqueles dois companheiros.
Então bastou o pedido de perdão e eles se libertaram daquela prisão que eles se encontraram. Porque a falta de que eles se encontravam, né? A falta de perdão, ela é uma prisão. Então, naquele instante, houve a possibilidade, eles abriram a porta para que a espiritualidade pudesse amparar. A equipe de Clarence passava ali todos os dias, esperando uma sinalização, um sinal de alguém que tivesse disposição para sair daquela situação. E o André Luiz, a Clarence estendeu a mão para ele, mas ainda não tinha chegado o momento dele, ele preferiu continuar ali. Mas ele viu como é que a coisa funcionava. Ele começou a entender o processo, né? Então, o quanto é bacana, o quanto o perdão é libertador para a gente. O quanto é difícil a gente perdoar. É difícil a gente esquecer, principalmente quando você sabe assim, a pessoa vai fazer de novo. Às vezes a gente tem certeza que ela vai fazer de novo. Mas é Jesus falando, 70 vezes, 7 vezes. É isso. Eu estou trabalhando tanta coisa, o perdão, a paciência, a tolerância. Olha a onda de intolerância que está acontecendo na questão de saúde, intolerância à lactose, que é uma novidade para a gente, né? Até pouco tempo atrás isso não existia. E todas as doenças físicas, elas têm uma causa moral, elas têm uma causa espiritual. Não é toda a população que tem intolerância à lactose, a algum tipo de alimento. Mas se a gente avaliar o nosso comportamento, a gente vai perceber assim, se eu tenho intolerância à lactose. Porque eu tenho alguns comportamentos de intolerância. Talvez a minha intolerância não seja aquela gritante, escandalosa de intolerância quanto à opção sexual do outro, quanto à questão de cor, de raça, de etnia, etc. Mas é uma intolerância com as atitudes de alguém que convive comigo, que aquilo me irrita ao extremo e eu não consigo tolerar aquele comportamento. Então são coisas que são pequenas, mas que vão refletir no nosso organismo. Então, toda doença que vem, ela vem como sinal de alguma atitude, de algum comportamento nosso que não está legal. Né? Tem as doenças expiatórias e tem aquelas que nós atraímos com o nosso comportamento. Uma coisa que eu aprendi logo que eu entrei para a doutrina espírita, eu tinha crise de gastrite todo ano. Eu fazia endoscopia, tratamento para gastrite. Eu comecei a estudar a doutrina espírita. Questão do perdão, da tolerância, da paciência. E fui trabalhando isso dentro de mim. Quando eu entendi que uma coisa estava ligada à outra, que eu tinha que mudar o meu comportamento, eu parei de ter essas crises. Eu ainda tenho uma vez ou outra, nós ainda estamos a caminho. Ninguém aqui está pedindo perfeição de ninguém. Jesus não pede a perfeição. Ele entende as nossas limitações. Mas ele fala assim, olha, a gente tem que acordar. Só pegando um gancho aí que você estava falando sobre as doenças psicossomáticas, né? A falta de perdão ou a mágoa, né? O rancor, a mágoa, está estudado como sendo a causa do câncer. Exatamente. A mágoa seria a má água. É o emocional paralisado, cristalizado, que se torna insalubre, né? E aí, dali, vai gerar uma tumoração. Sim, eu ia chegar nesse ponto mesmo. Perdão. Não, ótima sua colocação. Eu ia falar isso mesmo, que o câncer, que é essa doença grave, né? Muitas vezes ela está ligada ao processo expiatório, mas muitas vezes ela está, sim, ligada à falta de perdão. Porque quando é um processo expiatório, geralmente é o câncer que não tem cura. Agora, quando às vezes a pessoa passa pelo processo do câncer, ela consegue controlar a doença e consegue ter um tempo de vida longo, né? Consegue, eu não sei se é a palavra mais correta, ter essa cura do câncer. Mas, então, assim, é um convite a quê? Ao perdão mesmo. Né? Isso é fato, a gente tem ouvido falar muito disso mesmo, que o câncer está muito ligado à mágoa que vai deteriorando as nossas células, o nosso organismo, e vai se transformar num tumor. Nós somos responsáveis por essas doenças. Às vezes a gente pergunta, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Não, fui eu que atraí isso para perto de mim. E o convite à reflexão está aí. As escolhas são nossas, nós temos o livre-arbítrio o tempo inteiro. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, né? Paulo de Tarso fala, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, quem é que vai me dizer o que me convém e o que não me convém? É a minha própria consciência, não é? São as escolhas que eu faço no dia a dia que vão atrair ou me distanciar dessas situações. E é interessante também, a gente quando fala do perdão, o tanto que a gente tem que trabalhar em nós. Não abraçar essa ofensa, como um exemplo assim, de criança que a gente usa na evangelização. Quando alguém te traz um presente, se você não quiser aceitar aquele presente, ele continua sendo da pessoa.
Ele não é seu. Se você disser não, obrigado, eu não quero, ela vai voltar com o presente. A ofensa é a mesma coisa. Se você aceitar aquela ofensa, ela é sua. Se você disser não, eu não vou me sentir ofendido com essa situação, eu vou olhar o companheiro como um doente mental, que todos nós ainda somos, que todos nós ainda trazemos as nossas deficiências, as nossas mazelas. Hoje ele me ofendeu, mas eu também já ofendi alguém. Eu posso vir a ofender alguém mesmo sem querer, mesmo sem saber. E isso vai contar na minha contabilidade espiritual. Então a gente conseguir se colocar nessa situação. E mais uma vez, o filme Nosso Lar, naquela cena que André Luiz chega nas câmaras de retificação, todo empolgado para o trabalho, querendo ajudar, e aí Narcisa fala para ele, né, não, você era médico aqui na Terra. Você era médico na Terra, aqui o trabalho é outro. Ele, não, mas eu sou médico, eu quero ajudar. E aí ele se arrisca a atender uma paciente, que é a sobrinha do Lísias, que acaba de chegar, né? E ele vai atendê-la clinicamente, como ele fazia aqui na Terra. E aí ele agrava a situação dela, ela começa a ter uma crise, porque ela começa a sentir o que ela sentia quando ela estava encarnada. E naquele momento ele traz à tona as dores físicas que ela tinha. E aí Narcisa teve que correr para, aplicando passes, estabilizar a paciente, que aquele era o procedimento. E aí quando ele viu o equívoco dele, ele vai pedir perdão para ela. E ela falou assim, André, só precisa pedir perdão se eu me sentisse ofendida. Eu não me sinto ofendida. Eu entendo que você acabou de chegar, que você ainda não conhece o trabalho. Você ainda tem muito a aprender aqui sobre a vida no plano espiritual. Então, eu não me sinto ofendida. Quando que a gente vai chegar nesse ponto? Quando? Porque se alguém fala mais alto, a gente quer gritar, a gente não aceita. Tudo que alguém faz, a gente quer revidar de alguma forma, a gente quer punir de alguma forma. Então temos aí uma longa jornada aí pela frente, né? Elaine, você falou isso aí, eu estou pensando numa situação. Então a gente só pede perdão para quem se sente ofendido. Vamos dizer assim. Então se a pessoa não se sente ofendida, não precisa pedir perdão para ela. Não é isso? Basicamente isso. Deus não se ofende com nada, com ninguém. Então a gente precisa pedir perdão para Deus? Não. Para Deus não. O perdão que a gente acha que tem que pedir para Deus, esse Deus é para nossa consciência mesmo. Às vezes a gente está pedindo perdão, perdoa, Senhor, perdão, Senhor. Deus não se sente ofendido com nada. Quando a gente chega nesse ponto de suplicar a Deus um perdão, esse perdão está sendo feito para a nossa consciência mesmo. Pode analisar. Toda vez que a gente chegou nesse ponto, que a nossa consciência pediu isso da gente, porque Deus não se sente ofendido com nada que a gente faz. Ô, Antônio, mas na prece, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então a gente já coloca uma situação que a gente já compreendeu e a nossa consciência já está trabalhando para que a gente não faça mais, não erre mais. Aí nesse sentido é bom. Eu acho que um ponto importante também que a gente precisa colocar, né? Exatamente, o pedir perdão é trabalhar a humildade em nós, é se colocar numa posição de humildade, de reconhecer que a gente errou, né? E o outro se sente bem quando a gente pede perdão, né? O outro, isso tem um efeito. Se eu pude verbalizar a minha ofensa, por que eu não posso verbalizar o meu pedido de perdão? Né? Vai chegar um momento que a gente não vai precisar pedir, nem vai precisar perdoar. Mas nesse estágio que a gente se encontra de evolução, é o exercício da humildade. Né? Muitas vezes mesmo a gente vai pedir perdão e a pessoa vai falar, não, isso não me ofendeu, eu nem percebi o que você fez. Mas se você se colocou na condição de humildade. Eu acho que o perdão a Deus também tem um significado da nossa insignificância ainda, né? Sim. Da imperfeição. Sim. Né? E a gente trabalha isso quando a gente verbaliza. Eu estou ali pedindo perdão para Deus, consciente de que eu devo perdoar também, consciente de que quando a gente fala na oração, que eu tenho que perdoar para que os meus pecados também sejam perdoados. Então é a questão de reconhecer, de reavaliar a nossa conduta e reconhecer a nossa pequenez mesmo diante de Deus. Deixa eu corrigir minha fala. Eu esqueci, né? De não pedir perdão para Deus. Não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer o seguinte, que como que você sabe que Deus te perdoou? Né? Quando você pede perdão para Deus. Aí entra um ponto importante que eu vou abordar também, que é o seguinte. Basta pedir perdão? Seja para Deus, seja para o próximo? Não. Né? Quando eu
falo alto com o Antônio, falei mais alto com ele, e eu peço perdão, não, tudo bem, está perdoado, acabou, resolveu ali. Mas quando eu tiro a vida de alguém, basta eu pedir perdão? Não, não basta. Então o que acontece? Tem algumas situações que, além do arrependimento, em primeiro lugar, antes da gente pedir perdão, tem que ter o arrependimento. Primeiro eu me arrependo, depois eu peço perdão e depois eu vou reparar o mal que eu fiz. São os 3 passos para a minha libertação. E aí, a gente muitas vezes só vai tomar consciência da gravidade do nosso mal quando a gente chega no plano espiritual. Porque muitos crimes que são cometidos aqui na Terra e que a justiça humana não consegue pegar, punir da forma que tem que ser, eles vão ser descobertos. Só lá no plano espiritual, isso vai ficar às ocultas aqui na Terra. Mas quando chega no plano espiritual, a gente não consegue ocultar mais esse crime. E aí, a gente vai sofrer nas regiões umbralinas até que a gente se arrependa. Uma vez que a gente se arrependeu, a gente sai daquela situação e vai buscar o companheiro encarnado ou desencarnado para reparar esse mal que a gente fez. A gente se prepara para isso, né? Para um reencontro futuramente, para que esse perdão aconteça. E aí eu queria trazer para vocês um caso do Memórias de um Suicida, que é a história de 5 suicidas, né? E aí eles vão narrar como que é o Vale dos Suicidas, como que eles foram resgatados, como que foi feita a adaptação deles na colônia Maria de Nazaré, o que eles faziam lá e como que foi programada a próxima reencarnação de cada um deles. É um livro bastante completo, que traz muitas informações, inclusive técnicas para a gente. E aí tem um diálogo de um dos suicidas, que é o Mário, com o tutor dele lá na colônia Maria de Nazaré. E eu vou ler para vocês rapidinho, porque ele cometeu um crime, ele suicidou, e quando ele toma consciência de todo o contexto de espírito imortal dele lá na colônia Maria de Nazaré, depois do estudo, da reflexão e etc., ele toma uma decisão e vai comunicar a esse tutor dele e pedir uma autorização. Então olha o que ele pede. Mário Sobral, todos os nomes aqui são fictícios, né? Apesar de que a história é verídica, aconteceu mesmo, mas os nomes são fictícios. Mário Sobral aproximou-se intranquilo, como sempre. Dignai-vos atender-me um instante, irmão Teócrito, que é o tutor dele. E aí o Teócrito fala, aqui me tens, filho, dize tudo confiante. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nesta colônia correcional em que me vejo internado? Ele responde, sou eu mesmo, Mário. Ainda bem, espero assim encontrar facilidades para os projetos que me empolgam. Por quem sois, apiedai-vos de mim, não posso mais. Providenciai meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Quero desafrontar-me dos ultrajes por mim mesmo levados a efeito no seio de minha família. Então ele está pedindo ao tutor dele que ele quer reencarnar. Ele quer voltar para reparar o mal que ele fez. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico, a fim de poder sentir o perdão do céu, orvalhar de esperança a minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito. A trágica tormenta do Vale Sinistro não bastou. Então ele pede para vir numa condição de sofrimento. E aí chega aqui, o primeiro sofrimento que aparece, a gente já desespera, a gente quer suicidar, a gente quer sair correndo para o mundo que eu quero descer. Fugir da programação. Sim, eu pedi, mas chegou aqui, eu esqueci o que eu fiz lá atrás e o que eu combinei lá no plano espiritual. As facilidades do mundo me convidam a outras coisas e eu quero mudar o rumo da prosa. Prometi de joelhos, à sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser outra vez homem. Eulina é a mulher que ele assassinou na última encarnação. Tá? Então ele fala, eu prometi de joelhos, porque ela estava no Vale dos Suicidas, à sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser outra vez homem, arrastar uma existência do berço à velhice e ao túmulo, destituído das mãos, que a estrangularam. Eu mesmo me darei tal punição como testemunho do meu sincero arrependimento. Não é o Senhor Deus que me impõe, não é a lei que me exige. Sou eu que voluntariamente suplico ao Todo Misericordioso que me conceda. Aí aqui ele fala aqui embaixo, creio, irmão Teócrito, que somente assim obterei alívio para depois encarar de frente os demais débitos a serem saudados com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador. E aí o Teócrito fala para ele assim, depois de ouvir, já refletiste maduramente
na extensão das responsabilidades que arrostarás com semelhante reencarnação, meu pobre Mário? Ele responde sim. Sim, irmão Teócrito, já refleti. Eu desejo. Tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou em minha alma. Aí o Teócrito fala para ele, no momento que se concluam as instruções que vos temos propiciado, porque ele estava num processo de instrução, de estudo, de aprimoramento, então o Teócrito fala com ele, quando terminar esse processo, me procure no meu departamento, a fim de estabelecermos entendimentos para os preparativos de tão melindrosas realizações. Tão melindrosas, porque tudo é programado para nada dar errado. Tudo é programado para a gente vencer. Então, se você escolhe passar por esse sofrimento e vir com essa deficiência, com essa dificuldade, tem que haver todo um preparo psicológico também no plano espiritual e todo um preparo em qual família que essa pessoa vai reencarnar. Quem são os pais que terão condição de receber aquele filho sem as mãos e colocá-lo no caminho correto, ensinar a ele as diretrizes do amor, da caridade, da fraternidade? Né? Porque tem muitos pais que abandonam, que não querem aquele ser deficiente. Então, tudo isso é minimamente planejado para tudo dar certo. É um processo muito melindroso. Olha o trabalho que a espiritualidade tem de planejar uma reencarnação difícil e dolorosa, mas com um propósito que ele vai dar um salto evolutivo gigantesco se ele conseguir superar essa expiação que ele escolheu para ele mesmo. Porque Deus não existe o imediatismo, a nossa perfeição, ele não quer nada para ontem. Né? O tempo para Deus não existe, é diferente do que é para nós. Então, nós podemos saldar esses débitos em várias reencarnações, sem passar por processos tão dolorosos. Mas muitos espíritos escolhem passar por essa dor mais amarga, mais acêrbia, para sair logo dali, para não prolongar mais esse sofrimento. Eu quero sofrer de uma vez só. Eu quero sofrer numa encarnação só para sair dela já livre. Livre desse remorso, né? O tanto que ele fala que o remorso, ele se arrependeu profundamente quando ele viu as consequências do ato dele. Ele não tinha, quando ele cometeu esse crime, quando ele tirou a própria vida e a vida da Eulina, a dimensão da vida espiritual. Porque se ele soubesse que ele iria para o Vale dos Suicidas, que ele teria que resgatar isso futuramente, que ele é um espírito eterno, eu acho que ele teria pensado 2 vezes antes de agir. Mas ele agiu na ignorância da vida espiritual. Todos eles, os 5 suicidas, não eram pessoas espiritualizadas. Eram pessoas muito desenvolvidas intelectualmente, mas que não tinham esse lado espiritual desenvolvido. E não tinham noção das consequências dos atos deles. Pode falar, Liz. Não, também me veio na cabeça agora, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem, mas é muito comum. A pessoa que mata, digamos assim, um homem matou a mulher. Matou e se matou. Ou seja, desencarnaram praticamente juntos. Pode existir perdão logo? Eu acho difícil. Por quê? Porque os dois desencarnam numa situação muito abrupta, muito intensa, muito drástica, muito sofrida. Então, a gente, quando desencarna numa situação normal, tranquila, a gente leva pelo menos de 3 a 4 anos para a gente se inteirar mesmo ali da coisa no plano espiritual que está ali bebendo. Imagine uma situação dessa. De raiva, de embate, é muito difícil ser Não rápido. tem arrependimento nada. Pode até ter, mas assim, é muito difícil, porque se a gente imagina a situação, só para contextualizar um pouco mais esse caso do Mário, ele era casado, ele se envolveu com a Eulina, ele deixou a família, foi viver a vida com ela e ela dissipou todos os bens dele. Quando ele ficou pobre, ela o traiu com outra pessoa. Então, ela não era um espírito nada evoluído e nem ele. Como é que aconteceria o perdão imediato? Se eles não tinham essa noção de espiritualidade, essa noção de perdão. Por quê? Primeiro, ele tinha compromissos familiares. Ele se abdicou disso. Né? Levava uma vida leviana com ela. Então, como que se pode pensar em perdão assim logo após o desencarne? Só aconteceria se a vítima fosse alguém, um espírito mais elevado, que foi realmente vítima, porque nessa situação não tem vítima, né? As atitudes dos dois eram equivocadas e uma coisa atraiu a outra,
Claro que nada justifica um assassinato nem um suicídio, mas eram dois espíritos muito desequilibrados e muito afastados da luz, né? Então, se alguém assassina uma pessoa que está evolutiva, bem mais evoluída, ela desencarna já perdoando Jesus, né? Jesus desencarnou assim. Então tem que ser quase Jesus para já chegar do outro lado e falar assim, não, eu perdoo o companheiro e vou seguir meu caminho. E ele vai ficar preso ali ao remorso. Porque por mais que eu perdoe, a consciência dele vai cobrar. E a autoculpa, né? Nós, assim, que somos espíritos medianos, que quando desencarnamos, muitas vezes paramos no umbral, que é um portal, não conseguimos passar dali por causa da autoculpa, das coisas que a gente deixou de fazer, por causa da preocupação com aqueles que ficaram, quem que vai cuidar, quem que vai prover, e a gente fica ali naquela situação de sofrimento. Imagina alguém que comete um crime. Vai conseguir passar tão rápido? Eu acho, sim, pouquíssimo provável, né? Só chamar a atenção, abrindo parênteses aqui, você falou da colônia Maria de Nazaré. Esse não é um nome por acaso, não, sabe? Essa colônia ela é dirigida pessoalmente por Maria de Nazaré mesmo. Ela tem um trabalho assim muito focado no lado dos suicidas. Ela e as Caravaneiros de Maria. Parece o nome. Caravaneiros. Caravaneiros. É uma legião de mulheres, de homens que trabalham direto com Maria. Maria ela cuida pessoalmente dos suicidas. Ela trabalha nesse vale, sabe, pessoalmente. Essa coluna não tem esse nome por acaso. Tá? Só uma observação. Tem a ver com a cidade de Nazaré lá em Portugal? Não. Nós temos várias colônias espirituais, postos de socorro, né, em volta da Terra, e cada um traz um nome diferente. Nosso lar é um, tem Novos Horizontes, a Maria de Nazaré, Casa Transitória de Fabiano, diversas outras espalhadas pelo nosso orbe. Por isso que Jesus fala, né, que na casa do meu Pai há muitas moradas, de acordo com o nosso grau evolutivo aí que seremos atraídos. E uma coisa importante que a gente precisa falar também sobre o perdão, os dois lados do perdão, né? Aquele perdão que é sincero, que é verdadeiro, que não guarda mágoa, e aquele perdão que é só da boca para fora, né? Tanto para aquele que pede o perdão porque ele quer se mostrar para os outros, se fazer de humilde, porque aqui no Evangelho, quando a gente leu aqui no início, fala assim, faz o seu irmão sentir a falta em particular, a sós com ele. Se eu quero pedir perdão, eu preciso pedir perdão na frente de todo mundo, né? Só mesmo para aparecer, para mostrar que eu sou algo que eu não sou. Chama o seu irmão em particular, conversa, esclarece aquele mal entendido, porque muitas vezes foi só um mal entendido, e resolve aquela situação ali, né? E o companheiro que se dispuser a perdoar, ele tem que perdoar sem mágoa, sem receio, sem ressalva. E aí tem uma outra passagem do Evangelho que vai dizer assim, ó. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então essa passagem, se a gente destrinchar, falta 20 minutos só para terminar, a gente precisaria de pelo menos 2 horas para estudar a fundo essa passagem. Mas ela traz alguns pontos, que é o seguinte: por que Jesus nos recomenda a nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho com o nosso irmão? Para não deixar para depois, lá para frente, para outra encarnação, para outra vida. Pode não surgir a oportunidade mais, né? Com aquela pessoa pode não surgir mais. E pelo menos as circunstâncias vão mudar. Exatamente. E o que é mais grave disso tudo? Quando eu não resolvo essa situação nesta vida, eu tenho grande chance de ter um obsessor do lado de lá. A maioria dos processos obsessivos é isso. Que a gente falou aqui, que tem a ver com a falta de perdão, a falta do pedir perdão e a falta do dar perdão. Então esse companheiro, quando ele desencarna com ódio, com mágoa, com raiva, o que vai acontecer? Ele vai chegar do lado de lá, ele vai ficar estacionado nas regiões umbralinas, porque dali ele não consegue passar. Ele vai fazer novos amigos ali naquela região, vai fazer parte de grupos de espíritos obsessores, vai começar a trabalhar a favor desses espíritos que vão auxiliá-lo também nesse projeto de vingança. Então a grande maioria, eu acho que até todos os processos obsessivos, eles estão ligados a essa falta de perdão mesmo. Então ninguém quer ter um obsessor do lado de lá, a gente quer resolver o quanto antes.
É claro que enquanto estivermos trabalhando no bem, eles não vão nos alcançar se estivermos vigilantes. Mas nós também somos corresponsáveis pelo estado de estacionamento desse irmão que está do lado de lá por causa de uma conduta nossa. Então, só chama a atenção um negócio interessante dessa passagem, que ele começa no juiz, depois vai falar do ministro da Justiça. Né? Ele quis dizer o seguinte, que se você não resolver agora, o débito vai aumentando e vai precisando de cada vez de um grau maior de esforço. Né? E quando ele graduou e era juiz... E quem que é o juiz? A nossa consciência. Né? E o ministro da Justiça. Aí vai só a consciência ficando cada vez mais pesada. Então ele usou essa gradação para a gente entender que se a gente não resolver agora, o débito vai aumentando, como ela está falando, né? E aí vai ficar cada vez mais difícil. Eu acho que os 10 mandamentos é uma graduação acima, porque são os pecados mais difíceis de conseguir perdão. Né? Exatamente. Não matar, etc. E, como você disse, se não houver arrependimento, é muito difícil do outro lado conceder perdão. Então, perceberam que do outro lado não houve arrependimento. Então, esse ciclo parece que ele tende de fato a ser não virtuoso, né? Não. Porque tem situações que realmente, se não há arrependimento, como é que eu vou perdoar? Mas aí a gente volta naquela questão, sabe, Sérgio, da gente trabalhar em nós o orgulho. Não arrependeu, não me pediu perdão, mas eu vou pelo menos tentar não me sentir ofendida. Porque a partir do momento que eu não me sinto ofendida, que eu abençoo o companheiro para que ele prossiga na caminhada dele, porque por mais que ainda não tenha havido arrependimento e o pedido de perdão, em algum momento da vida ele vai tropeçar nisso. Isso é um obstáculo, é um empecilho para a caminhada evolutiva dele. Em algum momento ele vai ter que se arrepender, se refazer. Eu não posso ficar presa a ele. Eu não posso dizer assim, eu não perdoo porque ele não arrependeu, porque não pediu perdão, porque eu fico tão presa quanto ele. Me torno tão devedora quanto o outro. Então, o que nós temos que trabalhar em nós não é o outro. Aí tem uma outra passagem que eu coloquei aqui também. Não coloquei aqui, mas está no capítulo 10 do Evangelho também, que a gente está trabalhando aqui. Que fala do argueiro no nosso olho e da trave no olho do outro. Que a gente tem o hábito de julgar o outro, de querer condenar o outro. Mas a gente não percebe que a gente também erra. Eu posso não ter cometido o mesmo erro, mas eu também erro o tempo inteiro. Eu também preciso de perdão o tempo inteiro. Então, vou tentar não me sentir ofendida, deixa ele com o erro dele para lá, porque lei de causa e efeito vai cobrar dele em algum momento da vida. E se eu não carregar esse peso, se eu não trouxer esse presente comigo, eu estou livre para caminhar. Minha consciência está tranquila. Deixa eu falar assim. Eu estava lembrando aqui das conversas que a gente tem com os espíritos que estão com ódio, né, que estão na vingança, e eles falam, as seguintes frases são normais da gente ouvir. Eu não sou santo, eu sou humano, e tem uma outra também que é muito comum, não tenho sangue de barata. São as frases assim, bem comuns da gente ouvir, e não é só de espírito não, até de pessoas mesmo. Sim. Quando a gente chama a atenção da pessoa, olha o que você está fazendo, sou humano, eu sou humano. Os espíritos falam, né? A desculpa que a pessoa tem. Exatamente, para justificar um erro que não é justificável, né? Os espíritos falam assim, ai daquele que diz eu nunca perdoarei. Porque o seu fardo se torna muito mais pesado do que o do outro, que ofendeu, né? E aí, uma outra passagem que a gente não pode deixar de trazer também, no Evangelho de Mateus, que Jesus fala, não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, aquilo que eu recebo como uma ofensa hoje, eu corro o risco de praticar algo até mais grave depois. E se eu falo que eu não vou perdoar, como é que eu vou obter perdão, então? Para mim, se eu não quero perdoar. E aí a mais top de todas, né? Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse,
Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um a um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então, é Jesus nos convidando o quê? A indulgência, né? Ao perdão, à misericórdia. Porque quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós, né? Estamos todos a caminho. Por mais que estejamos aí trabalhando no bem, empenhados, estamos sempre dando uma escorregadinha daqui e dali, sempre julgando o comportamento do outro. É interessante assim que dentro das casas espíritas isso acontece demais. Aquelas pessoas que são muito melindrosas, que estão ali no trabalho e qualquer coisinha que alguém discorda dela, ela já pensa assim, que essa casa espírita não serve para mim. Vou para outra, porque lá sou bem aceita, lá minha opinião prevalece, lá eu posso fazer o que eu quero. Então ela não quer se adaptar à casa espírita, ela acha que a casa espírita tem que se adaptar a ela. E como somos humanos, sujeitos a erros, falíveis o tempo inteiro, a gente está sempre em contenda com os próprios companheiros de tarefa, os companheiros de vida dentro do lar, os companheiros do trabalho, né? Tem pessoas que, tá no trabalho, fulano gritou comigo, vou pedir demissão, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso. Vai para outro emprego, aí lá ela vai encontrar um outro problema e vai para outro e ela não para em emprego nenhum. Porque a gente fala assim, peraí, deixa eu te falar só uma coisa, onde você for tem pessoas. Para qualquer lugar que você for no mundo tem pessoas. E onde tem pessoas tem conflitos. Nós ainda somos muito egoístas, nós ainda queremos prevalecer sobre o outro. A nossa opinião tem que prevalecer. Então, onde tiver pessoas, vai ter conflitos. Se eu não trabalhar esses milindres dentro de mim, a questão do perdão, a questão de não me sentir ofendida por qualquer coisa, não vai ter lugar no mundo que me cabe. Pode falar. A gente, assim, por estar numa casa espírita, ouvindo uma palestra, a gente sempre imagina a gente com o espírito, um espírito com o espírito, mas o mais importante, eu acho, nessa vida, é aquilo que foi falado aí de caminhar junto, é encarnado com encarnado, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós estamos, meu irmão está aqui hoje comigo, nós estamos vivenciando uma situação bem típica disso que está sendo falado, né? Nós achamos que um ente familiar cometeu um erro, né? E é um erro grave, E eu conversando com meu irmão, falava, Vaguinho, se nós estamos passando por isso, com certeza alguma nós aprontamos em outra vida, a gente não vai lembrando. Então a gente precisa perdoar essa pessoa. A gente não precisa nem perdoar, porque eu falei pra ele, eu não consigo ter raiva dela. Eu não consigo ter raiva dessa pessoa. Eu tenho, assim, uma decepção muito grande pela pessoa ter feito o que ela fez. Enfim, como que eu perdoo essa decepção? Eu preciso de conseguir criar na minha cabeça uma coisa tão boa, que seja tão grande quanto esse mal que eu quantifiquei. De alguma forma, quantifiquei esse mal. Então eu preciso ter alguma coisa boa. Ela tem qualidades, essa pessoa tem qualidades, então vou criar uma situação com as qualidades dela que pelo menos se equipare a esse mal que ela fez. Isso significa que cada vez que eu encontrar eu vou abraçar e beijar a pessoa e falar que legal que eu te vi. Não, eu não vou conseguir fazer isso, mas eu preciso só respeitar. Eu tenho que conseguir, como o Zé Negrão fala, o Dudu, manter uma distância, né? E procurar nunca sentir nada de negativo em relação à pessoa, porque na verdade eu tenho um balaio cheio de erros para carregar, né? Mas então é isso, perdoar não significa que você vai abraçar aquela pessoa e falar, não, você está tão linda. Não é isso. Como se nada tivesse acontecido. Não existe, mas tem que ter um respeito muito grande, né? E lembrando do seu balaio de erros que está lá atrás. Exatamente. Eu acho que todos nós... Até ele quer falar. Só um instante, todos nós estamos na mesma situação, vivendo com familiares complicados. Eu acho que sim, pelo menos nesse momento eu posso dizer que eu sei, por experiência própria, né, pela convivência, que várias pessoas estão passando com essas dificuldades né, na própria família, dentro da família mesmo. E aí você me lembrou de uma questão importantíssima, que como que a gente vai se blindar? Eu não preciso abraçar, não preciso conviver com essa pessoa. Eu vou orar por ela. Vou orar por ela, porque ela tá cavando o próprio buraco. Então eu não preciso empurrar.
né? A lei de causa e efeito vai cobrar isso dela. Então eu não preciso desejar o mal daquela pessoa, eu não preciso sentir raiva dela, porque isso vai fazer mal para mim. Eu me coloco no mesmo patamar que ela. Eu vou orar por ela para que ela acorde enquanto ainda há tempo, né? Pode falar. Não, só completando o que ela colocou, a questão exatamente que ela colocou. Não existe raiva, ódio, mas existe uma decepção que não tem tamanho. Por quê? Porque eu sempre tratei essa pessoa como uma filha. Né? Uma filha. Um carinho fora do comum. Porque o pai dela, ela teve toque. Teve pai, mas um pai distante que nunca conviveu. Faleceu. Então, uma razão a mais, né? Então, assim, é um tratamento sempre de pai para filho. E eu tenho comigo, eu falo, nós somos humanos. Eu tenho uma dificuldade muito grande, confesso, quando aparece uma situação como essa, que eu acredito que eu também, óbvio, nós erramos, estamos sempre, de alguma forma, errando, e vem acreditar de errar é humano, existir no erro é burrice. Realmente, não falava isso. Mas então é o seguinte, é óbvio que também eu já posso ter causado, com certeza, alguma decepção em alguém, mas a gente está sempre buscando refletir aquilo que fez e se coloca no lugar da pessoa. Né? Mas o problema é que quando, como esse caso que aconteceu, eu sempre tive esse tratamento muito carinhoso do pai para filho, aí eu tenho uma dificuldade. Quase de imediato eu já mudo a minha postura. Então eu já não consigo, logo depois que a coisa aconteceu, logo depois que a coisa aconteceu, quer dizer, eu já comecei a ter um tratamento totalmente diferente. Diferenciado. Mas não vai ser o mesmo. Não tem jeito de ser o mesmo. A gente cria uma distância de segurança, né? Eu queria pegar esse exemplo e dar um exemplo. O erro é de quem hoje? Da pessoa. A gente acha que é da pessoa. Tá, é dela. Aí se você passa, não, agora você toma uma atitude, vai lá e comete um erro do mesmo tamanho. De quem passa a ser a dívida? Entendeu? Hoje uma dívida que está com a pessoa passa a ser sua. Então o que a gente tem que pensar isso é matemático, isso é 2 mais 2. Se a pessoa cometeu um erro com você vai lá e quer de alguma forma, poxa, tem que pagar. Revidar, Que não seja pelas suas mãos, gente, porque senão a dívida que é dela passa para o seu ombro. Né? Jesus fala, o escândalo é necessário, mas ai de quem? Exatamente. Entendeu? Então, é isso. Faz prece, pede a Deus para iluminar. A primeira reação da gente mesmo é mudar a conduta, afastar, repelir. É natural isso que você está falando, o princípio que nós somos humanos. Mas passado o calor do momento, respira e fala assim, peraí, eu tenho mais conhecimento dessa pessoa. Essa pessoa, vou colocar a palavra agora, eu acho que essa pessoa está numa condição de doente. E eu estou numa condição de quem está são. Então quem pode ajudar quem? Mesmo sabendo que essa pessoa fez uma coisa muito errada. Mas eu estou numa condição de são. Quanto mais conhecimento a gente tem, maior é a nossa responsabilidade, né? Eu acho que a gente só não pode se colocar na postura de juiz, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que pegar e pensar, tá, o outro errou, mas eu não posso esperar o outro. Ele precisa me pedir perdão para eu poder perdoar. Não, talvez ele não vai pedir perdão nunca. E aí eu vou passar a minha vida inteira esperando, adoecendo. Porque a mágoa, né, e o ressentimento, eles são autodestrutivos mesmo. Adoece a gente. E o outro tá nem aí pra você, porque ele fez, tá vivendo lá pleno, você tá aqui cultivando aquilo ali. Então a gente perdoa pelo outro e por nós. E entender que a justiça não é nossa. A justiça não é nossa. Essa é a frase. E uma colocação importante também, não quer dizer que a gente não quer dizer com isso que a gente tem que dar a cara a tapa o tempo inteiro. Que a pessoa faz, a gente perdoa, faz, a gente perdoa, faz, a gente perdoa, né? Então, esse perdão, assim, guardando uma distância de segurança para que o outro não me ofenda, muitas vezes até fisicamente. Porque começa com uma agressão verbal, você vai perdoando, passa com uma agressão física, você vai perdoando, e a gente tem uma lei de violência contra a mulher. Então, para a gente raciocinar, né, tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, todos os dizeres de Jesus, igual essas passagens que a gente leu, para a gente entender o teor de cada passagem dessa, a gente precisaria de horas e horas de estudo para destrinchar, né, cada termo que foi utilizado ali, o que Jesus quis dizer com aquilo, porque ele nos convida ao perdão, ao auto-perdão, mas sem conivência com o erro do outro, sem ser conivente. Abrindo os olhos na medida do possível, se eu não posso me aproximar, se eu não tenho
essa liberdade de chegar e falar, eu vou orar por essa pessoa, eu vou emitir boas vibrações para essa pessoa, porque a lei de causa e efeito, né, a justiça divina é que vai cobrar isso dela e não eu. Muitas vezes a gente está só devolvendo o mal que a gente está recebendo de volta, o mal que a gente causou lá atrás. O propósito não é esse, pagar o mal com o mal, o escândalo é necessário, mas vai daquele, né, por quem o escândalo vier, então é que a gente deve evitar, mas com essa consciência de não ser conivente. Então acho que o nosso tempo acabou, né? Só mais uma pergunta. O que prevalece, a lei divina ou o livre-arbítrio, no caso dos suicidas? O suicida precisa pedir perdão se ele tem um livre-arbítrio de optar? Ele tem o livre-arbítrio. Não tem? Mas ele só vai sair daquela situação quando ele se arrepender. Quando ele tiver noção do mal, do crime que ele cometeu. Então, filosoficamente falando, é o seguinte, se nós temos o livre-arbítrio como uma propriedade humana, por que eu tenho que pedir perdão? Então, se Você decidiu aquilo, né? eu sei que vai causar decepção, Você violou a lei divina quando tomar essa decisão. Os mandamentos lá, tem algum lá que diz que eu não posso tirar a minha vida? Não mateis. Tinha que ter também. Não matará. Sim. Não, desculpa. Sério, ninguém no plano reencarnatório não tem assim, eu quero voltar para suicidar. Tá? No dia tal eu vou cometer suicídio. Eu não consigo vir com esse plano encarnatório, não. Então, se eu fizer isso, eu interrompi a minha encarnação. O que tinha depois que eu tinha que pagar e que eu não paguei? Então, uma pessoa que mata alguém ou que se mata, ela interrompeu um plano encarnatório, ou dela da outra pessoa. Com o livre-arbítrio, sim. Mas ela vai pagar por isso lá na frente, porque ela deixou a dívida para trás. Você falou da lei divina, Sérgio, que ela está dentro da gente. Na nossa Então, consciência. mesmo você fazendo isso por livre-arbítrio, você eu quis fazer, eu tenho direito, a vida é minha, tem vida, você pode fazer o que você quiser. Tudo, né, tudo é permitido, mas nem tudo é lícito, né? Então, vamos dizer A assim. semeadura é livre, Porque eu vejo, mas a colheita é obrigatória. eu vejo culturalmente falando, o nosso planeta é extremamente diverso. Desde os povos indígenas, que têm muito código de conduta em relação a isso, né? Não são primitivos no sentido de que nós somos evoluídos, mas eles têm um código de conduta completamente diferente. Eles vivem em harmonia com a natureza, e essa harmonia significa muitas vezes sacrificar os filhos que nascem com deficiência física. Eles mesmos tomam a decisão, a forma que ele nasce no rio e a vida segue, né? Em outras culturas, principalmente a escandinava, hoje na Europa, em alguns países da Europa, eu já falei isso aqui uma vez, a eutanásia é quase que natural, entre aspas. É quando a pessoa, inclusive, planeja, né? Olha, eu não quero causar sofrimento, incômodo para ninguém, financeiramente a coisa vai ficar assim, faz um documento e vão para locais onde isso é autorizado até pela sociedade, né? Porque as leis são feitas continuamente pela sociedade. Tem um ditado popular que fala assim que toda unanimidade é burra. Nosso planeta ele é constituído de vários povos, de várias raças diferentes, de culturas diferentes. São grupos de espíritos de nível evolutivo diferentes para a gente aprender uns com os outros. Mas a lei divina é a mesma para todos. Ela vai prevalecer sempre. A lei divina e a lei de causa e efeito. Então, essas práticas de afogamento do filho, de eutanásia, etc., esses espíritos, quando chegarem no plano espiritual, eles vão ter a dimensão das consequências desses atos, né? E eles vão reencarnar em situações diversas, como negros, brancos, índios, pobres, ricos e etc., que nós temos que vivenciar todas as experiências para assim a gente poder fazer melhores escolhas. Temos o livre-arbítrio, mas não sabemos escolher. Podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas não estamos livres da lei de causa e efeito, das consequências dos nossos atos. Estamos muito atrasados ainda no processo evolutivo, isso é fato, né? Então vai chegar um tempo que essas coisas estarão mais bem sedimentadas. Essa lei divina ela está gravada no nosso íntimo, na nossa consciência. Mas o nosso livre-arbítrio nos leva a condutas, na grande maioria das vezes, equivocadas, né? Mas a lei divina ela é imutável. Quando você fala dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos também eles têm que ser interpretados de uma forma muito mais ampla do que o simplesmente não matarás. O não matarás não é só não matarás o corpo.
não matarás o sonho do outro. Né? Então, existe uma interpretação mais profunda dessas leis. Mas, no mais, é isso. Né? A gente tem muito que Eu acho aprender. que É como o Antônio disse, não adianta eu colocar um assunto de nível superior para um aluno que está no jardim de infância, né? Assim, imaginando os povos indígenas. Uhum. Isso aí. Eles não têm consciência. Eles têm um tipo de evolução diferente da nossa, não são nem mais nem menos. Né? E aí tudo vai se casando, porque apesar dessa evolução que eles têm em um determinado aspecto, eles ainda têm algumas práticas que para a gente é uma coisa animalizada, é uma coisa impensável, né, da gente afogar um filho. Mas ainda estamos no processo de aprendizagem, então eu não posso cobrar de uma determinada cultura uma conduta perfeita que não cabe aqui na Terra ainda. E ali, ainda assim, existe evolução. Mesmo praticando essas coisas, eles estão evoluindo. Não tem dúvida, Antônio, na maioria do relacionamento deles com a natureza, eles são mais evoluídos do que nós. Não é? Por isso que Cada todos um... temos que aprender uma Sim, a gente se completa, né? Cada grupo de espíritos num grau de evolução diferente, num determinado nível, que vai ensinar para o outro. Até assim, acho que seria interessante estudar os 10 mandamentos, item por item, na visão espírita. Sim, todo estudo. Cada item, né? Aham. Porque, tipo assim, a gente de repente tem visão de uma coisa, como você falou agora no caso de Nova Tarefa, né? Porque a gente não pode Porque interpretar. fica muito mais amplo. Sim. Então, ver a visão espírita em cada mandamento, Exatamente. acho que é uma solução. Sim. Deve ter estudo assim já, eu nunca estudei, mas o que a gente sabe é que a gente não interpreta nada de Antigo e Novo Testamento de forma literal. Sim. A interpretação não é literal, né? Tem a essência da lei ali, o objetivo do Espiritismo é esse, tirar o véu da letra, é ver o que tem por trás. Então é um estudo interessante, mas que demanda também longas horas de estudo. E nosso tempo já extrapolou e muito. Então, Tem certeza que já está. fica para a próxima oportunidade, né? Então, agradecer a todos pela atenção, agradecer o amparo da espiritualidade que nos ajudou a conduzir esse estudo aqui e que a gente possa trabalhar cada vez mais e mais o perdão e o auto-perdão dentro de nós, né? Obrigada pelo carinho e pela atenção de todos. Nossa,